Bem, irmãos, seguindo com o nosso estudo da carta de Tiago, nós chegamos agora à segunda parte do capítulo 2. Nós vimos na aula passada que no capítulo 2 ele aborda a questão da acepção de pessoas, né? Deus não faz acepção de pessoas, nós também, a igreja também não faz acepção de pessoas, né? E nos aprofundamos um pouco no que de fato é a acepção de pessoas, né? E agora, nessa segunda parte do capítulo 2, ele aborda uma questão que nós sabemos que a igreja, ao longo da história, a partir da era apostólica, principalmente após o século IV, quando a igreja se tornou uma igreja imperial, né? Não imediatamente no século IV, mas do século IV para frente, a igreja foi paulatinamente desviando. Né? E no século XVI, o Senhor Deus levantou os reformadores que corrigiram esses desvios da igreja e trouxeram de volta a igreja para os padrões bíblicos, né? Tanto questões litúrgicas, como questões doutrinárias e também conduta e prática, né? Na vida cristã. E um dos erros que foi corrigido no século XVI é justamente o que Tiago aborda aqui, a questão de fé e obras. Né? A igreja do Papa, né, os romanistas, eles defendem uma justificação por obras. E quando a igreja ela foi corrigida no século XVI, entre diversos doutrinas e comportamentos e práticas que foram abolidas e corrigidas, né? Eles encontraram, né, justamente nessa passagem que nós vamos estudar hoje, né, os sofistas, né, encontraram um amparo, né, aparente para defender a salvação por obras, porque Tiago ele vai abordar essa questão de fé e obras. Então, essa controvérsia ela foi muito grande no século XVI e seguiu adiante. Até hoje é possível haver debates, né, sobre esse tema aqui, porque se nós somente lermos superficialmente a carta de Tiago, dá a impressão de fato da justificação pelas obras no sentido de salvação por obras, por meio das obras, quando o contexto bíblico total é que a salvação é graça de Deus, né? É graça mediante a fé, não é pelas nossas obras, né? Não vem de nós, para que ninguém se glorie, como Paulo fala ali na carta aos Efésios, né? No capítulo 2. Então hoje nossa intenção aqui é abordar justamente essa questão aí, tá bom? Então eu convido os irmãos para abrirem aí as suas Bíblias, em Tiago capítulo 2, nós vamos fazer a leitura. Nós costumamos ir versículo a versículo, né? Mas nós vamos fazer a leitura para os irmãos verem como parece de fato salvação por obras, né? E depois nós vamos abordar aqui, tá? O que o tempo nos permitir sobre esse assunto. Tá? Tiago capítulo 2, verso 14, o título aqui, a fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé
operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então, se nós lermos assim, superficialmente, dá de fato uma sensação, né? Ou dá uma certa polêmica, né? Um certo pensamento aqui a respeito disso, né? Dá a impressão que está falando de justificação realmente por obras, tá? Então nós vamos tentar ver o que o tempo nos permite aqui, para nós irmos esclarecendo essa situação aqui, tá? Verso 14 diz: que proveito tem, né? Meus irmãos, qual é o proveito? Tiago faz essa pergunta usando essa expressão, e a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que a salvação ser pela fé, ela não deve gerar um egoísmo. Por que eu estou colocando isso aqui no nosso estudo? Porque é muito comum hoje em dia nós vemos pessoas aceitando erros doutrinários e até mesmo heresias com a seguinte argumentação: ah, mas isso não atrapalha a salvação, isso não impede a salvação. Então, se isso não impede a minha salvação, não tem problema. Irmãos, não é esse o objetivo ou o proveito da fé cristã. O objetivo da fé cristã é glorificar a Deus, é cultuar a Deus, é servir e obedecer a Deus. E só é possível glorificar, servir e obedecer a Deus seguindo as doutrinas como Deus determinou que elas fossem, né? Aceitando aquilo que Deus determinou que elas fossem. Então, não é algo que gira em torno do nosso benefício a salvação. A salvação é uma graça de Deus, é uma bênção de Deus, né? Agora, o povo de Deus, ele é salvo para servir. E a forma de servir a Deus é através da obediência. Então, nós só podemos obedecer aquilo que nós conhecemos, né? Então, se nós entrarmos, por exemplo, numa empresa, como nós vamos obedecer às regras da empresa se nós não conhecermos as regras da empresa, né? Nós sabemos que existe a empresa, mas se nós não conhecermos as regras, como que nós vamos obedecer e seguir, né? Então, como que nós vamos obedecer a Deus e ter uma vida que glorifique a Deus, se nós não conhecermos de fato a vontade de Deus? Então, esse pensamento, olha, mas esse erro teológico pode até estar errado, mas não interfere na minha salvação, não interfere na salvação, então não tem problema. Isso é errado. Isso só funcionaria se nós fôssemos os deuses, se tudo girasse em torno de nós, quando na verdade não é. Nós somos salvos para servir a Deus, porque se nós fôssemos alcançados pela graça somente para a salvação, em cada conversão nós morreríamos e iríamos para o céu. Mas na verdade não é isso que acontece. Nós passamos uma vida aqui, e às vezes uma vida de lutas, mas servindo a Deus aqui nesta vida, tá? Então, quando ele fala que proveito há, tá? Não é um padrão de buscarmos a salvação, mas o nosso objetivo é glorificar a Deus, né? Então ele vai falar: que proveito há se alguém disser que tem fé. Agora veja aqui, vai surgir uma pergunta, tá? A fé verdadeira, ele vai abordar aqui, fé e obras. Então ele começa: que proveito há se alguém disser que tem fé? A pergunta que surge aqui é: a fé pode ser separada do amor? Isso que nós devemos pensar. A fé, ela pode ser separada do amor? Porque note bem o que ele está dizendo aqui. Meus irmãos, qual é o proveito? E aqui ele não vai dizer alguém que tem fé, mas não tem obras. Ele está dizendo alguém disser que tem fé e não tem obras. Você percebe a diferença, o pensamento? Ele não está falando assim, que proveito há
em alguém que tem fé e não tem obras. Ele não está usando essa expressão. Ele não está admitindo que é possível ter a fé e não ter as obras. O que ele está dizendo aqui é: que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Percebe a diferença? Porque se ele falasse assim, que proveito há em ter fé e não ter obras, seria como se ele estivesse admitindo que é possível ter fé e não ter obras. Mas ele está dizendo, que proveito há se alguém disser. Quando ele diz assim, se alguém disser que tem fé, é alguém que professa ter a fé, mas não necessariamente uma pessoa que tenha fé. É uma pessoa que professa, que talvez conheça a fé, né? Talvez conheça as escrituras, talvez congregue, tá? Ela diz que tem fé, mas essa fé dela, ela não é manifesta através da sua vida, tá? Então, é a mesma coisa que ele fala, né? Que proveito tem, tá? Então, como que eu posso estar numa igreja que tem erros teológicos, mas eu vou falar, ah, não, isso daí não vai interferir na minha salvação. Então deixa, que proveito tem isso? Aqui já tem alguma coisa errada. E aqui ele vai dizer, se alguém disser que tem fé. Então ele não está dizendo que a pessoa tem fé, mas se alguém disser que tem fé. Se alguém disser que tem fé, pelo que ele sugere aqui, seriam hipócritas que estão na igreja e que se gabam, né, do nome vazio da fé, de uma inoperância, de uma fachada, de um título, né? Ah, eu sou cristão. O pessoal fala assim, eu sou cristão. Aí você vai olhar a vida dela, não tem prática cristã na vida, né? Então é tipo uma fachada, é como se você, sei lá, entra lá numa loja de roupas, tem uma fachada escrita assim, loja de roupas. Aí você entra lá e não tem nenhuma roupa. Não tem nenhuma roupa vendo ali, né? Então tem uma fachada, muitas vezes bonita, tá? Você identifica aquilo, vai lá numa loja de roupas. Aí você entra ali e não tem roupas. Não tem roupas ali para serem vendidas. Então, a pessoa disser que tem a fé, sem as obras. Então começa por aí o pensamento. Os irmãos estão conseguindo entender já o começo da estrutura para nós chegarmos lá no final desse capítulo, né? E entendermos a justificação pelas obras. Então, se alguém disser que tem fé, pessoas que se gabam do nome vazio da fé, tá? É possível separar a fé e o amor? Não, não é, porque Deus é amor e de Deus provém a fé. Então, Romanos, a carta aos Romanos vai dizer que a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. A palavra de Cristo é o amor, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, né? João chega a dizer que aquele que não ama o seu irmão é mentiroso, ele não ama Deus. Então, não existe a fé desvinculada, desconectada do amor. Então, já começamos a entender que é impossível ter uma fé vazia de obras, porque se existe amor, você vai fazer alguma coisa, você vai nos cultos, prestar culto a Deus, isso já é um serviço, isso é uma obra. Quando amanhã, se Deus nos permitir que estejamos aqui no culto é serviço, isso é uma obra. Estamos fazendo uma obra de serviço ao cultuar a Deus, né? Se a igreja der uma cesta básica para alguém que está carente, necessitado, isso é uma obra. Se um de nós estiver passando uma necessidade, alguém fizer uma oferta, alguma coisa, isso é uma obra, né? Então, e essas obras, elas são movidas pelo amor. São movidas pelo amor. Então, não tem como desassociar a fé do amor, certo? Então, é isso que ele está dizendo aqui, tá? Então, o conjunto da fé é crer e servir. Tá? Então, uma fé que não tem amor e não tem misericórdia, não é a fé que vem de Deus. Portanto, essa fé, esse tipo de fé, não pode salvar. Tá? Então, quando ele vai fazer essa junção aqui de fé e obras, o começo da estrutura do pensamento é: se alguém disser que tem fé, não é alguém da fé, é alguém que diz que tem fé. E se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, como que essa fé vai salvá-lo? É isso que ele está falando.
porque essa fé está desassociada do amor. Por que ele vai se referir às obras? Porque as obras é a manifestação visível da fé. Então ele está abordando uma questão que é como que se dá a fé cristã já instalada, né? Como que identificamos a fé cristã já instalada, né? Então aí que vai entrar as obras, tá? Tudo bem até aqui? Se alguém tiver algum problema aí, pode falar, tá bom? Terceira questão, a fé, que a primeira é que ele fala que proveito tem, né? O segundo, pode desassociar a fé de amor, de misericórdia. E a terceira é que a fé, ela não vem de outra maneira, senão por estarmos unidos ao corpo de Cristo. De modo que, vivendo através do seu Espírito, nós também somos governados por Ele, tá? E não existe isso, não existe esse governo e essa união no corpo de Cristo na fé morta, na fé sem obras. Não existe isso, porque se houver o governo de Deus na vida do indivíduo, esse indivíduo vai amar, e ele vai sentir misericórdia, compaixão das pessoas, porque ele vai estar com a mente de Cristo, ele vai ter o Espírito Santo habitando nele. Então, as características dessa moral, dessa essência de Deus, que é amar, ter compaixão, né? Se preocupar com as pessoas, servir, né? Jesus, quando esteve aqui, ele não foi um teórico, que ele falava, faça isso, faça aquilo, e ele mesmo não fazia. Quem fazia isso eram os fariseus. Os fariseus que falavam, faça isso, faça aquilo, mas ele mesmo não fazia. Jesus, ele ensinava e praticava, então ele era teórico e prático. Ele ensinou a humildade e lavou os pés dos seus discípulos, né? Então, ele não era apenas um teórico, né? Então, a terceira questão a fé, ela vai vir quando nós ouvirmos a pregação de Cristo, formos ali então alcançados por Cristo através da pregação de Cristo, certo? Que nós vamos então nos unir ao corpo de Cristo e todo convertido receberá o Espírito Santo de Deus. E este convertido, ele será governado por Deus. Se ele for governado por Deus, vai haver um padrão de conduta na igreja. Ou seja, no mundo inteiro. De todo aquele convertido, vai haver um padrão de conduta. Então essa pessoa vai evitar algumas coisas e vai praticar outras. Ela vai evitar o mal, né? Sabemos que erramos e caímos às vezes e tudo, sabemos disso, mas vivemos evitando o mal e praticando. Nós vamos, naturalmente, o convertido vai ter essa prática de boas obras, tá? Então não existe isso na imagem morta da fé. Vamos ver aqui do verso 15 ao 17. Aqui é um exemplo prático que ele dá. Olha só como a fé é visível. Então ele está falando, né? Lembra? Se alguém disser que tiver fé, se alguém disser que tem fé, mas não tem obra, alguém diz que tem fé. E aqui, olha só o 15: se um irmão ou irmã, ele não está nem se referindo aos pobres do presente século. Ele não está se referindo às pessoas necessitadas e carentes que possam haver na cidade ali, onde está instalada a igreja. Ele está se referindo aos membros da igreja. Ele está falando algum irmão ou irmã. Irmão ou irmã na fé, né? Então veja como é profundo isso, né? Mas se você vê, é até meio cruel, porque você vai constatar que isso existe. Não digo aqui na nossa igreja local, né? Mas a gente sabe que isso existe. Vai ver irmão e irmã, pessoas na congregação, passando por necessidades, né? Então olha só como ele vai apontar a característica da hipocrisia. Por isso que ele fala, se alguém disser que tem fé, disser, e não alguém que tem fé, porque alguém que tem fé vai assistir essas pessoas. Agora ele está se referindo à pessoa que disser que tem fé, né? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, e aqui no texto original está dizendo nu, se algum irmão ou irmã estiverem nus, né? Mas na tradução aqui para o nosso idioma está carecidos de roupa. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, alguém doméstico da fé, irmão ou irmã, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos,
sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Isso seria uma espécie de hipocrisia, não seria? A pessoa chega para você e fala assim, nossa, eu tô com frio, não tenho agasalho, né? Aí você fala assim, vai em paz, te aqueça. Né? Você pode falar para ela, olha, eu não tenho como te atender agora, eu não tenho um agasalho para te dar. Você pode falar qualquer coisa para ela, mas você fala assim, vai e te aquece. Né? Não é assim que se manifesta a fé. Está dando para entender, irmãos? Né? Veja, alguém de dentro ele está falando, né? Então, porque ele disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Vamos, você fala assim, eu estou com fome. Você fala assim para mim, não, eu estou com fome, não tenho comida para dar para os meus filhos. Eu falo, vai em paz, farte-se de alimento, né? Aí, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então o que ele está querendo dizer aqui? Que é como eu fiz um sermão. Lembra que eu fiz uma série um tempo atrás sobre obras? Num daqueles sermões lá, eu falei isso, que as obras é como se fossem os sinais vitais da fé. Tá? É como se fossem os sinais vitais da fé. O pulsar, o coração batendo, a respiração, né? As obras quando a gente vai lá no hospital, eles vão medir isso, né? Nosso batimento cardíaco, para examinar lá, né? Mede o batimento cardíaco da pessoa, a respiração lá e tudo. A mesma coisa a fé. Se a fé não tiver esses sinais vitais, é uma fé morta, né? É algo que não está de fato ali acontecendo, tá? E aí vem o verso 15 e 17, né? Então, Tiago aqui, ele nos exorta a exercer o dever do amor, né? Então, se alguém, ao contrário, se gaba de estar satisfeito com a fé, mas diante de uma situação dessa, como ele propõe aqui, diz para a pessoa, vai e fartai-vos, né? Essa pessoa, despede essa pessoa aí sem fornecer para ele a comida e a vestimenta, né? Ele não está oferecendo uma ajuda, ele não está exercendo os deveres do amor. Na verdade, ele está escarnecendo de Deus. Porque quando nós falamos que nós temos fé e que somos cristãos, nós estamos representando Cristo na terra, né? Então, se um de nós, do nosso meio, passando uma necessidade aguda, né? Como essa que ele fala aqui, né? Como eu falei, no original está nu. Você vê que ele pega, dificilmente vai ter alguém nu, né? Porque o próprio Deus mantém essa pessoa, né? Mas a pessoa pode passar por um tipo de necessidade. Mas Timóteo, ele pega um extremo para mostrar um exemplo claro. Imagina uma pessoa morrendo de fome no nosso meio e que não tem sequer um short para vestir. A pessoa está nua e sem alimento nenhum, né? Então é hora de exercer os deveres do amor e de cuidar dessa pessoa aí, de abraçar essa pessoa e cuidar dela, né? A nudez não é só a questão do frio, é a questão também da vergonha, da dignidade e de tantas outras coisas que nós temos compaixão das pessoas e queremos melhorar a vida da pessoa, que ela se sinta melhor, né? Então tudo isso são os deveres do amor. E eu posso falar tranquilamente, o cristão ele vai ter isso naturalmente. Ele pode não ter o dinheiro para pagar comida para o outro, né? Mas ele vai ter essa compaixão e ele vai tentar ajudar, ele vai conversar com alguém, ele vai tentar fazer alguma coisa, ele vai ter essa compaixão, ele não ficará indiferente. Então é isso que o Tiago está falando, né? Esse aí que tem a fé sem as obras, ele é totalmente diferente. Então ele fala que tem a fé, mas ele é totalmente insensível e indiferente para o que está acontecendo no corpo de Cristo ali, onde ele faz parte, onde ele está inserido, né? Então ele não é movido pela mesma cabeça no corpo, tá? É uma forma de escarnecer a Deus. Assim, os que concebem para si mesmo ter fé sem obras, sem nenhum dos deveres de Cristo, que Cristo dá aos seus seguidores, essas pessoas estão brincando com Deus, porque ela tem uma vida totalmente ímpia, né? Desinteressada do amor fraterno, né? Totalmente desinteressada no amor fraterno, mas professa ter fé,
Então, Tiago, ele vai fundo, né, no negócio, ele pisa fundo no acelerador mesmo. E ele vai, e é por isso que a leitura superficial vai dar a impressão dessa justificação pelas obras, né? Mas em nenhum momento ele desassocia a fé da obra, né? Depois vem o verso 18, vamos ler o verso 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. E eu vou pegar a primeira pergunta do verso 19, que vai explicar esse 18. Crês tu que Deus é um só? Então olha só, alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Isso aqui que o Tiago está falando é o seguinte: não é o fato da pessoa ter obras que necessariamente ela tem fé. Ele vai falar da fé, o resultado da fé, a manifestação da fé são as obras, certo? A manifestação da fé são as obras. Mas aqui ele vai dizer, alguém vai dizer: ah, então mostra a tua fé sem as obras, que eu mostro a minha fé pelas obras. É todo mundo que tem boas obras tem fé em Deus? Não. Às vezes a pessoa se aparta do crime, às vezes a pessoa tem condições de viver uma vida sem fazer mal para os outros e até ajudando pessoas. Isto por si só não quer dizer que ela tem fé em Deus. Não quer dizer que ela é da fé. É isso que ele está falando, certo? Então não é só mostrando obras que a pessoa vai dizer que ela tem fé, tá? Qual que é a chave desse negócio então? É a pergunta do verso 19. Crês tu que Deus é um só? Né? Então ele vai perguntar: a menos que a tua fé produza frutos, nego que você tenha fé. Mas se você perguntar se a retidão exterior da fé é uma evidência segura da fé, tá? Se a retidão que a pessoa apresenta, a aparência da retidão dela, é uma evidência que ela tem fé, certo? Aí isso ele vai responder: os incrédulos às vezes se destacam mais do que os cristãos em boas obras. Quem nunca ouviu alguém dizer que certo grupo religioso ali faz muito mais boa ação do que a igreja? Quem já não ouviu falar isso? Muitas vezes a gente ouve falar isso, tá? Isso não é característica de ter a fé. A característica de ter a verdadeira fé é o que vai estar no verso 19. Você acredita que existe um Deus? Tá? A partir dessa frase que vai parecer evidente, tá? Que toda essa questão de fé e obras, né? Ela vai se referir ao conhecimento comum de Deus, que o homem ele não pode mais conectar-se a Deus senão por meio da fé verdadeira que é em Cristo. Está dando para entender, irmão? Vocês estão entendendo? Tá? Então olha só, é importante entender isso aqui. Então olha lá, verso 18: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então o que ele está dizendo aqui? Os demônios creem, mas eles não têm a fé salvadora. Eles creem, eles sabem que Deus existe, eles creem totalmente. Tá? Então é necessário aqui o conhecimento comum de Deus, o conhecimento especial de Deus, que é revelado pelo Espírito Santo. O conhecimento comum de Deus nós podemos ter pela própria natureza. Alguém criou tudo isso daqui. Deus existe. Tá? Então o que vai diferenciar a questão das obras juntamente com a fé cristã, a fé no Deus verdadeiro, tá? É o conhecimento especial de Deus. É conhecer de fato o Deus que servimos. Lembra quando nós sempre falamos, né, que existe a caridade e existe a piedade, certo? A caridade é ajudar alguém, dar uma assistência para alguém, fazer uma boa ação, né? A piedade é fazer tudo isso, mas a serviço de Cristo, por amor a Cristo.
certo? Como se fosse a Cristo que eu estou fazendo isso. Com aquele amor, como se eu estivesse fazendo aquilo para Cristo. Como Cristo fala, né? Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque quando tive fome, me deste de comer. Quando tive frio, me agasalhaste. Quando estive doente, foste ver-me. Quando estive preso, foste visitar-me. E as pessoas vão perguntar: mas Senhor, quando eu fiz isso para o Senhor? Eu não lembro de ter feito isso para o Senhor. E ele vai falar: todas as vezes que fizeste isso para um dos pequeninos, certo? A mim o fizeste. Tá? Então, veja que não é uma caridade, é um serviço piedoso, servindo a Cristo. Então, a pessoa, ela pode ter muitas boas obras, mas também não é garantia que ela vai ter a fé. Então, o que nós chegamos aqui? Nós chegamos numa espécie de bifurcação, né? Que vai falar: se ela não tiver obra nenhuma, a fé dela é morta, ela não tem fé. Se ela tiver muitas boas obras, não é necessariamente que ela tem fé. Certo? Então a fé, ela vai proceder, a fé verdadeira, ela vai proceder da própria operação de Deus no indivíduo, em nós, no governo de Deus em nós. Por isso que se nós estivermos unidos no corpo, sendo governados por Deus, regidos pelo Espírito Santo, então nós vamos viver naturalmente nos deveres do amor. Então a fé e as obras, elas não vão estar desassociadas do amor. Em nenhum momento, tá? Então as obras por si só, aquele que tem a obra e não tem a fé, você não consegue ver se ele está desassociado do amor ou não. Ele pode ser um homem cruel que resolveu dar uma cesta básica para alguém, está fazendo uma boa obra, mas ele não tem amor, tá? A fé sem as obras, se a pessoa não tiver obra, você pode ver que ela está desassociada do amor, mas a prática das obras você não consegue ver se ela está desassociada da fé. Mas as duas questões existem. Existe a pessoa que professa ter fé e não tem o amor para a prática das obras, e existe a pessoa que pratica as obras, mas sem o amor. O amor dela, às vezes ela pratica a obra para não ir para o inferno, ou para ir para o céu, ou como as pessoas falam, para ganhar um pontinho no céu, ou faz boa obra para ter uma boa reencarnação, porque ela acredita em reencarnação. Reencarnação não é bíblica e não estamos ensinando reencarnação, né? Estou dizendo que a pessoa crê nisso e acha que vai encarnar numa vida melhor se fizer boas obras aqui. Então, na verdade, ela não está fazendo isso por amor ao próximo. Ela está fazendo porque ela tem um interesse nisso. E ela quer algum benefício futuramente disso. Certo? Tá? Então, existem essas duas questões, né? E aí ele vai falar: crês tu que Deus é um só? Então aqui está a chave para ver essa questão aí, né? É o conhecimento de Deus. Você crê nisso? Faz bem, porque até os demônios creem e tremem. Mas os demônios não têm a fé salvadora. Eles creem, eles sabem que existe. Eles não têm dúvida nenhuma. Eles reconhecem Cristo. Mas eles não têm a fé salvadora, que é movida pelo amor, que é governada pelo próprio Deus, que faz a pessoa ser misericordiosa e amorosa. Demônio não é misericordioso e amoroso, né? Pelas características bíblicas que a gente vê, eles não são. Então, a fé, ela, primeiro, para nós entendermos bem, ela tem que estar associada com as obras dos deveres do amor, e não movido por outro fator qualquer. Tá? Ficamos com dúvida aqui? Tá? Então, os demônios, eles até reconhecem o seu próprio juiz, e eles tremem, ficam cheios de medo. Tá? Agora, aquele que despreza um Deus reconhecido é pior que os demônios. É pior que os demônios. Porque os demônios, eles não têm acesso a essa fé, né? Não adianta ele clamar e pedir fé a Cristo, que a sentença dele já foi dada, né? Agora, aquele que tem um Deus reconhecido, que diz que tem fé, ele reconhece que existe um Deus, ele chega ao ponto de falar que tem a fé em Deus, mas ele não se dedica às obras do amor, é pior que os demônios. Pior que os demônios, porque esse pode se quebrantar, pode clamar a Deus e falar: Senhor, me quebranto diante do Senhor pelo meu egoísmo e meu orgulho, ou seja lá o que for, estou errado, e peço perdão ao Senhor, e mova em mim este amor, essa compaixão, governe minha mente e meu coração, coisas que os demônios não poderão fazer, nem vão fazer, tá?
Então, se a pessoa tem um Deus que é conhecido e ela insiste em viver com essa aparência desassociada do amor, do governo de Deus e das misericórdias, essa pessoa é pior do que os demônios, porque os demônios não têm essa opção, a pessoa tem. Ela pode se quebrantar e clamar a Deus. Não sabemos se Deus terá misericórdia, sabemos que Deus tem, né, a sua igreja, né, o seu número de pessoas. Agora, é pior que os demônios. Não é alguma coisa assim para a gente pensar bem sobre este capítulo aqui de fé e obras? Não é só uma discussão teológica, não é só uma discussão entre a igreja romana e a igreja reformada e os reformadores. É uma doutrina profunda que Tiago apresenta aqui. Aliás, Tiago aqui, ele nem, nessa época aqui, nem a igreja nem havia desviado ainda, né? Então, o que ele está dizendo aqui é uma doutrina cristã que deve ser observada e que não está em incoerência, principalmente com as doutrinas que Paulo trouxe. Não está. Ao contrário, ele está reforçando a doutrina da salvação pela graça mediante a fé, mas apontando características dessa fé, que as obras, elas vão ver o próprio Paulo lá, né, quando ele está falando isso em Efésios 2, né? Mas a salvação vem pela graça, não é dom de vós, é dom de Deus, é pela graça por meio da fé, para não vem de vós, para que ninguém se glorie e tal. No mesmo contexto, ali no versículo 10, isso aí ele está falando no verso 6, por aí. No verso 10 ele fala, para andar nas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então o Paulo também, ele não desassocia as obras não desassocia, tá? É que Tiago, a forma, as expressões que ele usa aqui, se você não se aprofundar, dá a impressão mesmo de justificação por obras, tá? Então vamos lá, verso 20. Mas você saberá, porque ele diz assim, queres, pois, ficar certo, né? E aqui ele diz, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Então aqui, a impressão que dá é que ele está se referindo a pessoas que professam ter fé, mas que não, na verdade não têm. Que são pessoas que não têm obras, tá? Então vamos lá, verso 20. Devemos entender o estado da questão, pois o que ele está falando aqui não vai respeitar a causa da justificação, mas apenas o que vale uma profissão de fé sem obras, né? Então, de maneira absurda, essas pessoas se esforçam para provar que a justificação é pela obra, mas de nenhuma forma, aqui está dizendo, né? Ninguém jamais entenderá o que é dito, nem julgará sabiamente essas palavras, exceto o que mantém em vista os desígnios de Deus para a vida da igreja, tá? Então, quando Cristo chama a igreja, ele chama a igreja para as boas obras. Então, ele salva para servir, para que a igreja seja a luz do mundo e sal da terra, e não para que o salvo seja inoperante, indiferente e negligente com as coisas de Deus. Não isso, tá? Isso são frutos contrários do fruto da verdadeira fé, né? Então, aí é que está a coisa. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, né? Veja que eles não tinham esse politicamente correto, né, ao explicar as coisas, né? Eles explicavam e falavam a verdade, né? Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Agora aqui a parte mais delicada, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, porque aqui realmente é a parte mais delicada de todas, né? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Foi por obras que ele foi justificado? Tiago está dizendo que sim, né? Foi por obras que ele foi justificado, certo? Vocês entenderam a pergunta? Tá? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque?
Ele foi justificado aí, mas não salvo aí. Não salvo. Ele não se converteu aqui. Ele se converteu 30 anos antes. Esta justificação que Tiago está falando aqui não é a salvação. Essa justificação que Tiago está falando aqui é justificar no sentido de mostrar a fé, de mostrar a obra. Tá? Então, 30 anos antes de Abraão levar Isaac para o sacrifício, que é quando ele manifesta pela obra a sua fé, que ele fala aqui que foi justificado, justifica pela obra a sua fé, 30 anos antes, mais ou menos, né? Porque uns 15 anos antes de Isaac nascer, é que Abraão creu em Deus. E ele foi sacrificar o Isaac quando Isaac já tinha uns 15 anos. Então, se você juntar, mais ou menos, nós não sabemos exatamente, mais ou menos isso, tá? Então, se você juntar isso, dá um período aí de uns 30 anos. Então, ele não foi salvo por esta obra. Veja aqui, Gênesis 15, 6, acho que é. Eu anotei em algum lugar, não sei. Mas eu acho que é Gênesis 15, 6. Vamos ver aqui. Isso. Verso 15, 6. Deus aqui nesse texto, Deus está prometendo um filho para ele. Isaac não tinha nascido ainda. Deus está prometendo um filho para ele. E aqui no verso 6 diz: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. O que foi imputado por justiça a Abraão foi crer. É a fé. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. A justificação que Tiago está falando aqui, o próprio Tiago vai mencionar esse texto, tá? Não existe nem a alegação de que Tiago se esqueceu desse texto. O próprio Tiago vai mencionar esse texto. Então, o que Tiago está dizendo aqui é que Abraão mostrou frutos dessa fé, que ele teve essa fé verdadeira, que foi imputada por justiça. Ele mostrou, justificando essa fé que ele tinha. Então, quando Deus prometeu para ele um filho, Isaac ainda ia demorar algum tempo para nascer. Ele creu. Depois que Isaac nasceu, Isaac tinha mais ou menos uns 15 anos. Aí que Deus pede para ele sacrificar Isaac. Depois Deus não deixa sacrificar, para tipificar Cristo, né? Mas ele vai pela fé e fala: o Senhor proverá. Alguma coisa vai acontecer, eu creio que alguma coisa vai acontecer. E ele vai pela fé. Então, ele não foi salvo por esse ato, por essa obra. Deu para entender, irmãos? Alguém ficou com dúvida aqui? Pois não. Aqui nesse versículo, eu entendo que... 15, 6? Do Tiago 2, 2:21. Sim. Eu entendo que Tiago quer dizer aqui que Abraão, ele foi provado naquele momento. Isso, a prova da sua fé. Uhum. E uma vez atuado mediante a fé e feito aquilo que Deus havia pedido para ele fazer, que era sacrificar Isaac, ele foi aprovado por Deus. Ali ele mostrou o fruto da fé dele. Exatamente, isso mesmo. Perfeito. Não, é isso mesmo, exatamente isso. Então, poxa, pega uma água aqui para mim, por favor. Então, exatamente isso. O que ocorre aí é, quando o Tiago usa esse termo aqui, ó, no verso 21, né? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho, né? Aí vem o 22, vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então aqui, lembra bastante quando o próprio Tiago, no capítulo 1, ele vai falar, obrigado, Deus abençoe, quando ele fala sobre o pecado, né? Que o que gera o pecado é a cobiça. Então a cobiça, ela vai elaborar, né, o pecado, vai conceber o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte, né? Então esse ato do pecado consumado, certo? Vai gerar morte. Aqui é o inverso, é a consumação do ato da fé. O fato de ter fé em Deus foi que levou ele a cumprir o que Deus estava mandando ele fazer lá com Isaac. Tá?
É como, sei lá, Deus algum dever que Deus nos manda fazer aqui cristão, né? Nós falamos, olha, eu não consigo fazer isso, mas eu vou pela fé, tá? Eu vou pela fé e faço. Como, por exemplo, que é uma coisa simples que todo mundo, às vezes, não sei se todo mundo, mas é muito comum ter uma certa dificuldade. Quando a gente vai perdoar alguém, às vezes a gente não sente vontade de perdoar alguém, né? Mas pela fé em Deus a gente vai e perdoa. Eu vou perdoar, porque Deus falou que é para perdoar, então eu vou perdoar essa pessoa, né? Tá? Então é isso que ele está falando aqui. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre a torta do filho. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, né? E aqui no 23 ele fala, né? E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado pela justiça, e foi chamado amigo de Deus. E se cumpriu a escritura, porque 30 anos antes ele creu e foi imputado isso como justiça para ele. E quando ele teve essa obra de obediência total, né, que é o próprio filho dele, dizia que cumpriu aquilo que foi dito lá há 30 anos antes, que ele creu e isso foi imputado a ele como justiça. Então, cumpriu isso, ou seja, consumou esta fé que já estava instalada nele, né? Lembrando que Deus, ele prega o evangelho para Abraão. Nós fizemos um estudo aqui uma vez sobre a aliança com Abraão e nós vimos isso. Tá bom? Perdão, tá bom? Ficamos com alguma dúvida aqui? Tá? Então, nós já falamos que Tiago, ele não fala da causa da justificação ou da maneira como os homens obtêm a justiça, né? Isso aí é uma coisa clara para todos, mas o seu objetivo era apenas mostrar que boas obras estão sempre ligadas à fé. E portanto, como ele declara que Abraão foi justificado pelas obras, ele está falando exatamente isso que o irmão Igor comentou agora aqui. Ele está falando das obras, né? Da prova que deu a sua justificação, tá? Então, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. Veja aqui o verso 22, né? Já lemos, né? Verso 25. Verso 24: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. A pessoa, ela é salva pela fé, ela é salva pela graça, certo? Mediante a fé, como aconteceu com Abraão. Ela é salva pela graça mediante a fé. E as obras, elas consumam, tá? Elas justificam que de fato essa fé está operante no coração dessa pessoa. Essa fé é viva no coração dessa pessoa. Deu para entender, irmãos? Deu? Ficamos com dúvida aqui? Tá? Então ele vai falar, né? O nosso tempo aqui, bem dizer, já acabou, né? Mas ele vai falar ainda aqui de Raabe, né? Verso 25: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Isso aqui está em Josué 2, tá? Raabe, antes dela acolher os missionários, os espias, antes dela acolher os espias, ela ouviu, se você ler lá Josué 2, não vai dar tempo de a gente ver, mas ela ouviu falar do Deus de Israel, ela ouviu falar, tá? E ela creu. E quando chegou esses dois espias, então ela protegeu eles dois. A casa dela dava perto da muralha, do muro de fora da cidade. Então ela escondeu eles numa espécie de quarto, né, que ela tinha em cima. Quando vieram os soldados do rei, você viu dois espias? Eles foram para lá. Aí os soldados foram todos para lá. Aí ela pegou os espias, desceu eles pelo lado do muro com uma corda. Então, ela fez tudo isso, né? Então, é uma obra, sem dúvida. Ela ajudou, ela teve misericórdia deles, né? E ajudou eles ali. Só que o texto vai mostrar que antes disso ela ouviu falar do Deus de Israel e ela creu. Então, é providência de Deus, obviamente, deles chegarem justamente ali na casa dela, né? Mas já era uma mulher que tinha ouvido falar do Deus.
E esse fato não é estranho à Bíblia, é como Cornélio, lá em Atos 10, o primeiro gentil convertido no Novo Testamento, que era um centurião romano, que tinha ouvido falar de Cristo, era um homem justo, né? E quando soube que Pedro estava na cidade, pediu para os seus servos chamar o Pedro, para o Pedro pregar o evangelho para eles ali, para ele, para a família dele, para os servos da casa e tudo e tal. E houve a conversão deles ali, tá? Depois o texto termina, né? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então, para a gente concluir, a gente podia dizer as obras é uma árvore com frutos, tá? A fé é uma árvore com raiz, tá? Então, se a falta de boas obras for uma árvore sem frutos, é sinal que ela não tem raiz para produzir os frutos, né? Então ela não tem aquela raiz que vai alimentar apenas um tronco que está lá, né? Que não consegue produzir frutos, porque ele não se alimenta da terra, ele não tem força para produzir frutos, né? Ele não tem raiz. A fé é essa raiz, né? Que vai alimentar ali todo o tronco, lá, todo o processo, para que a árvore então possa produzir os frutos. E esses frutos são as obras, tá? Então, tudo que nós fazemos para Cristo é serviço piedoso. O culto, que nós não quebramos o quarto mandamento, estamos sempre presentes no culto, né? Sempre que, a não ser que estejamos doentes ou impedidos por uma questão, mas ela é obra, isso é uma obra. Mas não é isso que nos salva, nós fazemos isso porque somos salvos. Então nós oferecemos as obras, né? E a assistência às pessoas, o amor, o cuidado, né? Dar uma boa palavra, enfim, tudo que fazemos para Cristo, o serviço piedoso, para o crescimento do reino de Cristo, cada oferta na igreja que nós fazemos para o crescimento do reino de Cristo, isso é manifestação do amor, como o próprio Paulo fala em 2 Coríntios 8, né? Para mostrar o próprio amor, né? Que é o amor que nos move. Então essa fé, ela não está desvinculada do amor. Então o resultado é que, na verdade, Tiago ele não propõe uma contenda aí entre fé e obras. Ele só está dizendo que existem pessoas que manifestam dizer que têm fé, mas não têm obras. Essas pessoas não têm a fé verdadeira. É possível ter pessoas que têm obras, mas não têm a fé verdadeira. Mas quem tem a fé verdadeira vai ter as obras movido pelo amor e pela misericórdia. Deu para entender? Então, vamos encerrar aqui, né? Caso tenha alguma pergunta, alguma coisa, faremos após. Deus abençoe a todos.